gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse podcast. Eu sou Samira dos Santos e sejam bem-vindos ao Raízes em Diálogo. Eu estou aqui com a Maria de Fátima Fernandes dos Santos, a minha mãe. Dá oi, mãe. Oi. E a gente vem comentar sobre trajetória histórica para o povo Pataxó. Os povos indígenas acreditavam que trajetória histórica é tudo aquilo que os seus antepassados viveram, é o que formula a sua família, é o que te formula também como ser humano, como um indivíduo. Tradições, crenças, rezas, ou às vezes gastronomia, como você faz as festas, podem ter vindo dos seus ancestrais. Ou seja, isso faz parte da sua trajetória histórica. Uma conversa, um conto, alguma história assustadora é uma trajetória histórica, é aquilo que formula sua família e te formula como indivíduo. Agora, um ancestral mais velho, que a gente comenta muito aqui em casa, é o ancião. Eles acreditavam que o ancestral mais velho é aquele que tem o poder da inteligência, é aquele que vai trazer contos ou vai trazer as histórias dos antepassados para as novas gerações. Então eu queria que a senhora fizesse isso comigo agora, eu queria que a senhora fosse, minha ancestral mais velha, para poder passar uma história de alguém que veio antes de você. E eu queria que a senhora me contasse, por exemplo, a minha mãe me contou que na época dela ela fez isso, isso e isso. Então eu queria que a senhora trazesse essa história pra gente poder escutar. Então, são várias histórias bacanas, né, que a gente tem dos nossos avós, né, das pessoas mais velhas da nossa família. E então, como tem várias, eu vou contar uma das mais engraçadas, que eu lembro dela até hoje, como se fosse hoje, muito bacana, e que eu acho que não existe mais no mundo de hoje, mas é uma brincadeira que a gente fazia muito, né, que a gente aprendeu com a minha avó passou para minha mãe, a minha mãe passou para a gente, e é da gente para vocês, filhos, né? Então, tem uma história de uma brincadeira que é feita no meio do ano, então, que chama Judas. A gente preparava, né, a minha avó falava, da forma que ela brincava, e a gente aprendeu a brincar com ela, que é uma brincadeira do Judas, que a gente pegava um pedaço de pau, fazia uma cruz, vestia de roupa, né? Pegava uma calça jeans de um homem, do nosso pai, lógico, uma camisa social, vestia no Judas, enchia as pernas da calça de espuma para ficar a perna gorda, parecida realmente com a de homem. Os braços, que era a camisa social, a gente enchia de espuma para ficar parecendo um braço. E as mãos, a gente pegava uma luva, enchia ela e deixava com os dedos arreganhados para ficar parecendo a mão. Aí a cabeça, a gente pegava mamão verde, furava o mamão, vestia na ponta do pau em cima, fazia os olhos, o nariz, a boca, a orelha, tudo bonitinho, para parecer realmente um rosto. Como Judas era colocado na porta da casa do povo depois de meia-noite, que é a tradição, então quem realmente olhava no escuro pensava que era um homem que estava em pé na sua porta. Você imagina você abrindo a sua porta da sala de madrugada, ou 5, 6 horas da manhã, que é o horário que o povo de roça acorda, e abre a porta, aquele homem em pé na porta, e cair nos seus braços, imagina o susto que a pessoa não leva. Então, esse que era o engraçado, assustar as pessoas. Então, o Judas era feito para isso, para colocar na porta da casa das pessoas, para poder assustar as pessoas. Então, o mais engraçado de tudo isso, que era uma galera gigante que brincava que fazia esse tipo de brincadeira. Então, a gente disputava quem fazia o Judas mais bonito, o Judas mais chique, com a roupa mais bonita, mais bem vestido. Aquelas pessoas que não tinham muitas condições de investir no Judas, é as que perdiam, né? Lógico, que ficava aqueles Judas feio, pobrezinho. Mas tinha uns que compravam até roupa, gastava dinheiro para comprar roupa nova para fazer o Judas. Ficava igualzinho um ser humano de verdade, ficava igualzinho um homem. Aí a gente saía de madrugada para colocar esse Judas na porta da casa das pessoas.
Aí que vinha o legal de tudo, porque a gente selecionava os vizinhos que tinham mais medo. Então, aqueles que tinham mais medo eram as casas que a gente escolhia para colocar o Judas. E tudo isso foi a minha avó que passava para nós, porque o intuito da brincadeira é realmente assustá-los. Né? Então, esse que era mais engraçado. No dia seguinte, aí a gente só via todo mundo comentando, um vizinho comentando com o outro. Ô fulana, ô Maria, ô José, apareceu Judas na sua porta? Apareceu, um filho da mãe veio aqui na minha porta, você acredita? Eu fiquei vigiando a noite toda para ninguém colocar Judas na minha porta, mas um pouco que eu descuidei, eu fui dormir, esperaram eu dormir para vir na minha porta colocar Judas, que realmente a gente tinha que esperar as pessoas dormirem para colocar o Judas. Engraçado que tinha gente que sabia que era a noite do Judas, tinha gente que ficava a noite toda com a luz acesa, parecendo que tinha gente acordada, vigiando, fazendo a segurança da sua casa, para a gente não... para inibir a gente de colocar Judas. Ou outras casas que a gente queria colocar, como tinha muito cachorro, os cachorros começavam a latir, a gente chegava, os cachorros não deixavam a gente se aproximar da casa para colocar o Judas lá. Aí então a gente tinha que partir para a segunda etapa, escolher uma outra casa para colocar o Judas. Mas era uma brincadeira muito, muito, muito legal. Então essa brincadeira era, tipo, passada desde a minha avó, né? Então com certeza a minha avó ainda tava lá no meio da roça quando ela era criança, brincando de Judas também. Mas uma coisa, né, que infelizmente mudou bastante, eu acho que eu ia adorar muito brincar de Judas, é porque a sociedade que a gente vive hoje em dia, né, tá completamente diferente, né? Então, tipo assim, essa tradição, infelizmente, nossa família não conseguiu trazer pro dia de hoje, né? Porque não tem como, né? A gente tipo, mora todo mundo separado, entre aspas, e também não tem mais aquela graça de estar na roça, à noite, no escuro. Mas com certeza, mãe, se a gente for na roça, eu quero brincar de Judas, trazer o Judas de volta pra roça. E vai ser bom que tomara, a galera vai ter esquecido que existe o Judas. Aí vai lá, tipo assim, 6 horas da manhã, abre a porta Judas. Aí eles, meu Deus, que é isso? Não lembrava o que era. Nossa, Samira, você fez eu voltar lá atrás. Realmente, dois pontos aí que você levantou. Primeiro, que não daria pra gente fazer aqui hoje em dia, não daria, porque a gente mora numa cidade grande, isso é uma brincadeira de roça, já é uma tradição de roça. Na cidade grande, as pessoas já vivem assustadas, já de natureza, pela bandidagem, assaltos, N coisas que acontecem no mundo de hoje. Você imagina, você já dorme assustado, preocupado com a sua segurança. Você imagina você abrir a porta e encontrar um Judas em pé na sua porta. Você vai infartar, você vai ter, né, um desmaio ali. Então, já deleta que na cidade grande isso não funcionaria por causa do susto, né, do medo que as pessoas já vivem em modo geral. Então, é uma brincadeira típica de roça mesmo, né, que já não tem tanto esse perigo, já é uma tradição de lá, uma brincadeira que o pessoal, aquilo que eu te falei, o pessoal já fica esperando acontecer, e mesmo assim eles se assustam. Houve uma época que eu fui passear na roça, e a gente fez essa brincadeira, mesmo depois da minha avó já falecida e tal, mas é uma brincadeira que ela deixou, né, pra gente usufruir quando quiser. Quando eu fui visitar a minha mãe lá na roça, o pessoal já fala, a Fátima quando chega já espera que ela vá aprontar, porque toda vez que eu volto na roça, a gente lembra das brincadeiras do passado e a gente retorna essas brincadeiras atual. Então eu carrego as pessoas junto comigo e a gente renova essas brincadeiras e todo mundo entra na roda, todo mundo brinca, todo mundo se diverte. Quando eu venho embora, o pessoal fala assim, nossa, a Fátima foi embora, a roça voltou, fica um vazio de novo. Por quê? Eu começo a lembrar das brincadeiras, das tradições que a gente tinha no passado, e eu chamo a galera toda, mesmo todo mundo hoje já casado, já com seus filhos, mas enfim, todo mundo entra na brincadeira e a gente renova essas brincadeiras lá na roça de novo. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de ir na roça, que é raro eu voltar lá, né? Difícil eu voltar, mas quando eu volto lá, a gente está sempre lembrando das brincadeiras do passado e fazendo. Aí, quando eu volto, o pessoal fica mandando a minha mãe me falar, né? Fala pra Fátima que ela tá fazendo falta. Aí o pessoal começa a lembrar das coisas boas que a gente brinca lá na roça. Mas é bacana. Então, é isso, mãe. Queria muito agradecer por compartilhar essa história. Eu adorei saber que a minha avó e minha bisavó brincavam de Judas e passaram isso pra senhora. E eu queria muito agradecer e falar rapidinho as suas considerações finais. É isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Não sei se né, essa brincadeira aí alguém já ouviu falar, mas é uma brincadeira muito, muito bacana, diferente, né? Então, é uma coisa que a gente curtia muito e está nas nossas lembranças até hoje.
Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero muito que vocês tenham gostado da história, assim como eu gostei. Eu amei saber sobre esse Judas. Eu acho que se eu tivesse lá, eu ia amar brincar de Judas. E é uma história que eu realmente não ia saber se não fosse a minha mãe. Porque eu nunca escutei isso da minha avó, das minhas tias. Então é uma história que eu realmente gostei muito de saber. E eu nunca imaginaria que minha avó, minha bisavó, gostava de assustar os outros com Judas. Mas, enfim, muito obrigada por terem escutado esse podcast. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso, tchau e até a próxima.